Boa noite, meus amigos, minhas saudações a todos. Neste vídeo eu vou tratar da parte 13 do tema falência, que envolve a formação do quadro geral e o pagamento dos credores, matéria que nós vamos encontrar nos artigos 83, 84 e também no intervalo entre o 149 e o 153 da Lei de Recuperação e Falência. Antes de entrar na matéria propriamente dita, só queria lembrar que todos podem acompanhar aquilo que é dito aqui no vídeo, clicando no link para a sinopse que encontra-se na parte descritiva deste vídeo. Certo, meus amigos? Então vamos lá. Formação do quadro geral de credores. Primeiramente, primeiro tópico desse vídeo. Quem é que vai integrar então o quadro geral de credores? Todos os créditos habilitados no processo falimentar. Os créditos eles vão se dividir em extraconcursais e concursais, sendo que os concursais eles devem ser estratificados em classes, conforme determina o artigo 83 da Lei 11.101. Primeiramente, eu trato dos créditos extraconcursais, reportados no artigo 84 da lei. Então, quais são os considerados créditos extraconcursais, aqueles que não vão entrar naquela linha de concurso estabelecida pelo artigo 83, e os extraconcursais, inclusive, preferirão, em termos de pagamento, àqueles do artigo 83. O que nós consideramos, então, créditos extraconcursais? São aqueles relacionados no artigo 84 da lei. Quais são eles? Nós temos ali 5 incisos no artigo 84. Então, quais são os créditos ditos extraconcursais? As remunerações devidas ao administrador judicial e a seus auxiliares, que estão mencionadas no inciso 1. Os créditos trabalhistas relativos a serviços prestados após a decretação da falência, não os créditos trabalhistas anteriores ao decreto de falência. Os créditos trabalhistas relacionados a serviços que tenham sido prestados após haver ocorrido o decreto de falência. Também está no inciso 1 do artigo 84. E ainda os créditos acidentários, também relacionados a acidentes de trabalho que possam ter acontecido também depois do decreto falimentar. Também ainda previstos esses créditos como extraconcursais no inciso 1. Então, no inciso 1 nós temos 3 espécies de créditos ali mencionadas. As remunerações devidas ao administrador judicial e a seus auxiliares, os créditos trabalhistas e créditos acidentários, desde que por serviços prestados ou acidentes de trabalho ocorridos após ter sido decretada a falência. O inciso 2 também coloca como extraconcursais as quantias fornecidas à massa pelos credores, se eventualmente algum credor, mesmo depois de decretada a falência, forneceu alguma quantia à massa, então esse crédito também é extraconcursal. No inciso 3, nós temos relacionadas como extraconcursais também as despesas realizadas com arrecadação de bens, com a administração também de bens, com a realização do ativo e com a distribuição do ativo. Todas as despesas que tiverem ocorrido para arrecadar bens, para administrar os bens arrecadados, para a realização do ativo e para a distribuição do produto do ativo,
serão também tidas como créditos extraconcursais. Também ainda no inciso 3 nós temos mencionadas as custas do próprio processo da falência. Também são créditos extraconcursais, o que se gastou de dinheiro, o que gerou de custas o próprio processo falimentar. No inciso 4 são mencionadas as custas judiciais relativas às ações e execuções que a massa tenha sido vencida, né? Em que ela tenha demandado e nessa demanda ela tenha sido vencida. Então ela tem que suportar custas judiciais relativas a estas ações e a estas execuções. Então estas custas judiciais serão também créditos extraconcursais. E depois nós temos as obrigações resultantes dos atos válidos praticados durante a recuperação judicial, naqueles casos em que a falência foi precedida de uma recuperação judicial e esta recuperação judicial, em certo momento, foi convolada em falência. Então, estas obrigações que foram contraídas validamente durante a recuperação judicial, elas também geram créditos extraconcursais. O mesmo se diga também em relação a obrigações resultantes de atos válidos praticados após a decretação da falência. Então, se após ter sido decretada a falência ainda houve a prática de algum ato válido e esse ato válido gerou obrigação, também esta obrigação constitui crédito extraconcursal. E ainda os tributos de fatos gerados, de fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. Tudo isso está no inciso 5 do artigo 184. Desculpe, do artigo 84. Dei uma viajada aqui. Quais são os créditos concursais, meus amigos? São aqueles créditos, então, relacionados no artigo 83 e que devem obedecer à ordem de classificação do próprio artigo 83. Temos que notar que no artigo 83 nós temos 8 classes de créditos. Tá? São 8 classes de créditos que são reportadas no artigo 83. E os créditos são pagos, né, dentro de uma preferencialidade que começa na classe 1 e vai chegar lá no final na classe 8ª. Na prática, a gente sabe que a maioria dos processos falimentares não consegue reunir ativos suficiente para o pagamento das 8 classes. Mas existe essa estratificação prevista no artigo 83 e que nós vamos agora mencionar qual é. Então, na classe 1, que está reportada, que está relacionada no inciso 1 do artigo 83, nós vamos ter os créditos trabalhistas, mas em valores de até 150 salários mínimos por credor. E se mesmo dentro dessa margem dos créditos trabalhistas em valores de até 150 salários mínimos por credor, se esses créditos forem cedidos a terceiros pelo credor, esses créditos passam à categoria de quirografários conforme o comando do parágrafo 4º do mesmo artigo 83. Então, classe 1, trabalhistas até 150 salários mínimos por credor, desde que não tenham sido repassados a terceiros. Regra do artigo 83, inciso 1, e aí com a questão do repasse transferindo a natureza para a quirografária, regra do parágrafo 4º do mesmo artigo. Classe 1, trabalhistas até 150 salários mínimos por credor e acidentários independentemente do valor.
Lembrando que os créditos acidentários são aqueles decorrentes de acidentes do trabalho. E esses trabalhistas e acidentários, são créditos relacionados a serviços prestados ou a acidentes de trabalho ocorridos antes do decreto falimentar, porque se for relacionado a acidente do trabalho ou a préstimo de serviços depois do decreto falimentar, como nós já vimos antes, ele será extraconcursal. Então, classe 1 são esses os créditos. Trabalhistas até 150 salários mínimos. O que exceder a 150 salários mínimos vai entrar depois na categoria dos quirografários, né? E os acidentários, daí os acidentários independem de valor, não tem limite. A classe 2, prevista no inciso 2, informa então, coloca nessa segunda classe, os créditos com garantia real até o limite do bem gravado, até o limite do valor do bem gravado. E qual é o limite do valor do bem gravado que vai então gerar o crédito com garantia real na classe 2? Bom, se o bem tiver sido vendido de maneira individual, a importância arrecadada com a venda. E se ele tiver sido vendido em bloco, o valor constante na avaliação. Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 83. Repetindo, então, classe 2, créditos com garantia real até o limite do bem gravado, sendo que o limite do bem gravado é entendido como o valor da venda, quando for venda individual, ou do valor da avaliação, quando o bem tiver sido vendido num bloco, pertencendo a um bloco de bens vendidos. A classe 3, o nível 3 da ordem de pagamentos, será a dos créditos tributários, detidos os créditos tributários por cada um dos entes federativos, Mas nesta categoria da classe 3 não entra a multa tributária. A multa tributária vai ser desmembrada do crédito tributário e vai entrar lá na classe 7, previsto no inciso 7. Tá? Na classe 3, só o crédito tributário puro mesmo, tá? Devidos os créditos tributários a qualquer um dos 3 níveis federativos. A classe 4, que está prevista no inciso 4, prevê os créditos com privilégio especial, assim determinados por lei. Então, quais são os créditos com privilégio especial? Todos aqueles créditos que são relacionados no artigo 964 do Código Civil. Então, quem tiver interesse em saber, são vários incisos no artigo 964 do Código Civil, todos aqueles créditos previstos no artigo 964 do Código Civil são créditos com privilégio especial, classe 4. Também os definidos como créditos com privilégio especial em outras leis. Um exemplo que nós temos para ilustrar, o artigo 43 do inciso 3 da Lei 4.591 de 1964. O que diz o inciso 3 do artigo 43 da Lei 4.591? Em caso de falência do incorporador, quando se trata de incorporação, pessoa física ou jurídica, tanto faz o incorporador, e não ser possível a maioria prosseguir na construção das edificações, os subscritores ou candidatos à aquisição de unidades serão credores privilegiados pelas quantias que houverem pago ao incorporador, respondendo subsidiariamente os bens pessoais deste.
Então, esse artigo 43 fala da hipótese da falência de uma incorporação, de uma empresa incorporadora imobiliária. Então, quem tiver adquirido, né, alguma unidade nessa construção, ela será credora com privilégio especial até o limite daquilo que tiver pago ao incorporador falido. Então, esse montante será classificado na classe 4, né, no inciso 4, também como privilégio especial. É um exemplo que nós temos em uma lei específica de crédito com privilégio especial. Então, além daqueles do artigo 964 do Código Civil, também esses outros definidos em lei como créditos de privilégio especial, temos ainda também a previsão no inciso 4, como classe 4, os créditos que geram direito de retenção a seus titulares e ainda os créditos de microempreendedor individual e de empresas de pequeno porte, previstos na Lei Complementar 123. Né? Tanto o microempreendedor individual quanto as empresas de pequeno porte têm sua previsão na Lei Complementar 123 de 2006. Certo? Então, os créditos também detidos pelo microempreendedor individual e pela empresa de pequeno porte também são considerados créditos com privilégio especial. Todos estes estão relacionados no inciso 4, colocando-os então na classe 4, em quarto lugar na ordem de preferência. Eu quero ressaltar que cada uma dessas classes vai corresponder ao respectivo número na ordem de preferência de pagamento. A classe 5, prevista no inciso 5, prevê os créditos com privilégio geral. Quais são eles? Todos os créditos relacionados no artigo 965 do Código Civil, também os créditos quirografários pelo valor do que continuaram fornecendo durante o período em que o falido esteve em recuperação judicial, para as hipóteses em que a falência tenha sido precedida de uma recuperação judicial. Isso está previsto no artigo 67, parágrafo único da Lei 11.101. E também os definidos em lei como os créditos de privilégio geral, como é o caso, por exemplo, do artigo 58, parágrafo 1º da Lei 6.404, de 76, a Lei das Sociedades Anônimas, no caso de debênture com garantia flutuante. É uma previsão lá do artigo 58, parágrafo 1º da Lei das Sociedades Anônimas, que a debênture com garantia flutuante tem privilégio geral na falência. Também um outro exemplo, o do artigo 24 da Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da OAB, no caso relacionado a honorários devidos por seu cliente, a ele advogado. Então, também é crédito com privilégio geral, estabelecidos aí em lei especial, né, e que se aplicam então, se enquadram então no inciso 5 do artigo 83. Então, recapitulando, créditos com privilégio geral, classe 5, todos os do artigo 965 do Código Civil, todos aqueles que originalmente seriam quirografários, mas que continuaram fornecendo durante o período em que o falido esteve em recuperação judicial. Então, esse montante fornecido durante a recuperação judicial passa de quirografário a privilégio especial, regra do artigo 67, parágrafo único da própria Lei de Recuperação e Falência, e aqueles definidos em leis especiais como de privilégio geral, como eu citei os dois exemplos. 58, parágrafo 1º da Lei 6.404 e artigo 24 da Lei 8.906. A classe 6
prevê os créditos quirografários, inciso 6. Então, eles serão os sextos na ordem de preferência de pagamento. Os créditos quirografários estão na classe 6. Quais são eles? Os não previstos nos demais incisos deste artigo 83, então é uma interpretação residual, né? Tudo que não tiver previsto especificamente em outro inciso entra como crédito quirografário. Também o valor além do produto da alienação para créditos com um bem vinculado ao pagamento, então o que for além do produto da alienação nesses casos, também gerará crédito quirografário. E ainda, meus caros, os créditos trabalhistas que excederem naquele montante que excede os 150 salários mínimos por credor. Nós vimos que até o montante de 150 salários mínimos por credor é crédito classe 1, né? Primeiro na ordem de preferência para pagamento. E o que excede os 150 salários mínimos por credor, este então será um montante que vai para a categoria de quirografários, classe 6, na ordem de preferência do artigo 83, prevista no inciso 6. A classe 7 se refere às multas, previsto, então, a classe 7, no inciso 7 do artigo 83, se refere às multas contratuais, né, exceto se fixadas com base no próprio decreto de falência, isso está no parágrafo 3º. Aí, neste caso, as multas contratuais cuja razão de ser da multa sejam o decreto de falência, essas não podem ser cobradas em hipótese alguma. Tá? De resto, as multas contratuais, as multas que tenham sido aplicadas como pena por infração penal, multas penais, as multas que tenham sido aplicadas como pena por infração administrativa, e aí também ainda inclui-se as multas tributárias, que elas também, a rigor, as multas tributárias, elas são penalidades por infração administrativa, né? Então, todas estas multas contratuais, multas penais ou multas administrativas, incluindo as tributárias, elas entram na classe 7, né, da ordem de preferência. Serão os sétimos na ordem de preferência, regra do inciso 7 do artigo 83. E, por fim, a classe 8, prevista no inciso 8, fala dos créditos subordinados, que são os últimos da fila, né? São os últimos que recebem, ou que não, na maioria, em 99,9% das vezes, não irão receber. Os créditos subordinados são aqueles que a lei define assim, ou que sejam consignados como subordinados nos próprios contratos que lhes dão origem. Também são subordinados os créditos dos sócios, exceto a parcela de capital social do parágrafo 2º, porque essa não constitui crédito. Tá? Então, se o sócio tiver algum outro crédito que não seja a parcela de capital social, então este crédito será subordinado. E o capital social não é crédito do sócio perante a empresa, essa exclusão fica expressa no parágrafo 2º do artigo 83. E ainda também serão créditos subordinados os créditos dos administradores sem vínculo empregatício. Também estes créditos de administradores sem vínculo empregatício, porque se forem administradores com vínculo empregatício, o seu crédito entrará na classe dos trabalhistas, lá na classe 1. Mas se for administrador sem vínculo empregatício, neste caso, então, será crédito subordinado classe 8. Então, os subordinados, recapitulando, né, os assim definidos em lei ou em contrato, os créditos dos sócios, exceto a parcela correspondente ao seu montante no capital social,
e os créditos dos administradores sem vínculo empregatício. Falo agora, meus caros, sobre o pagamento dos credores. Bom, formado o quadro geral de credores, né? Primeiro fixando ali os extraconcursais e depois o quadro geral contemplando os concursais do artigo 83. Formado, né, e aprovado o quadro geral de credores, precisa ser feito o pagamento desses credores dentro das possibilidades que o ativo comporte que esse pagamento seja feito. Então vamos lá. Como é que se dá o pagamento dos credores? Primeiramente, nós temos a possibilidade de um pagamento imediato, né? Tão logo decretada a falência, um pagamento imediato que se dá mediante a disponibilidade de caixa, previsto lá no artigo 151 da lei, que se refere a créditos estritamente salariais vencidos nos 3 meses anteriores à falência até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Aqui nós temos uma emergencialidade do caráter alimentar desses créditos, né? Então, esses créditos não precisa sequer realizar o ativo por completo. É possível o pagamento imediato deles, mediante havendo disponibilidade de caixa, já é possível esse pagamento até 5 salários mínimos por trabalhador em relação a créditos trabalhistas, a créditos estritamente salariais que tenham vencidos nos 3 meses anteriores à falência, que são créditos estritamente salariais. São créditos de salário mesmo, né? São aqueles créditos que se referem a salário do sujeito que trabalhou, mas que não recebeu a contraprestação pelo seu trabalho. Porque existem créditos trabalhistas que não são estritamente salariais. Fundo de garantia, férias vencidas, 13º, etc. Esses não. Esses aqui, os estritamente salariais, são aquela contraprestação direta pelo serviço prestado. Então, para estes créditos é possível ser feito o pagamento imediato, previsto no artigo 151, sempre que tiverem vencido até 3 meses antes da falência e até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. E o que justifica isso é justamente a natureza puramente alimentar desses créditos. É possível fazer-se também o chamado pagamento antecipado, previsto no artigo 150 da lei, em relação a despesas que sejam indispensáveis, tanto para a continuação provisória das atividades do falido, quando isso ocorre através do administrador judicial, quanto despesas necessárias também, ou melhor, indispensáveis, para a continuação do próprio processo falencial. Então, se houver despesas que sejam necessárias, ou melhor dizendo, indispensáveis, é o termo usado pelo 150, despesas que sejam indispensáveis para a continuação provisória das atividades do falido, que pode se dar, quando ocorre, se dará através do administrador judicial, ou despesas indispensáveis para a continuação do processo falimentar, essas despesas, esses valores podem ser pagos de forma antecipada. É o que prevê o artigo 150 da lei. E a ordem dos demais pagamentos vai seguir, então, as regras do artigo 149 da Lei de Recuperação e Falência. Então, a ordem dos demais pagamentos, né, não se tratando desse pagamento imediato dos estritamente salariais, nem do pagamento antecipado de despesas indispensáveis, então a ordem dos pagamentos ordinários ela se dará na forma do artigo 149. Primeiro, as restituições, né, quando houver a necessidade de se restituir alguma coisa em termos financeiros, então primeiro se paga as restituições. Um exemplo, já falamos várias vezes em outros vídeos, aquele adiantamento que houve, por exemplo, em contrato de câmbio para fim de exportação, sendo que o falido recebeu o dinheiro adiantado, mas não
conseguiu entregar a mercadoria exportada. Então, esse adiantamento que ele recebeu pode ser restituído e é o primeiro a ser pago, antes mesmo dos extraconcursais. Então, a ordem é essa. As restituições, quando as restituições são cabíveis. Depois, em segundo, os créditos extraconcursais. E, por terceiro, os créditos concursais dentro da ordem de preferencialidade nas 8 classes estabelecida pelo artigo 83 da Lei 11.101. Como é que se dá o processamento do pagamento dos credores? É de uma forma bem simples, regra do parágrafo 2º do mesmo artigo 149. O juiz intima, formado e aprovado o quadro geral de credores, já tendo sido liquidado o ativo, então o juiz procede à intimação dos credores para recebimento e os credores, então, têm 60 dias para retirar o valor, né, o valor que lhes cabe. Cada credor tem 60 dias para retirar o valor que lhe cabe. Essa retirada pode se dar por alvará ou por cheque, conforme for determinado. Depois nós temos a possibilidade de um rateio suplementar, né? Depois que já se esgota todo o rateio daquele ativo que se tinha e ainda sobraram credores, o que é absolutamente normal, aliás, é o mais normal de tudo, né? Então, o rateio suplementar se dá em duas situações. A primeira está prevista no parágrafo 1º do 149, em caso de reserva de importância, cujo crédito foi indeferido no todo ou em parte. Ou seja, lá pelas tantas houve, dentro do processo falimentar, houve dúvidas sobre a existência ou inexistência de um crédito, e aí se fez uma reserva de importância para que, se aquele crédito de fato existisse, no momento certo ele fosse quitado. E depois, julgando-se esse crédito, ele foi indeferido. Se verificou que ele não existia ou não poderia mais ser exigido, enfim, foi indeferido. E aí aquela importância reservada, ela volta para o bolo, né? Volta para o ativo, e aí esse valor ele vai ser rateado também entre os demais credores. E ainda, em caso de o credor também, uma segunda hipótese de rateio, em caso de o credor não retirar seu crédito no prazo de 60 dias. Então, o juiz intima o credor para recebimento e ele não comparece no prazo de 60 dias. Então, esse valor que ele iria receber vai ser alvo também de um rateio suplementar para os demais credores, para os próximos da fila. A restituição por credores de valores pagos, isso também é importante, tá, pessoal? A lei prevê, então, a restituição em dobro, na verdade, a repetição em dobro do indébito, né? E essa restituição deve sempre ser acrescida de juros legais, se ficar evidenciada a má-fé, seja na constituição de um crédito que foi pago, ou na constituição de uma garantia. Então, toda vez que ficar comprovado de alguma maneira que um crédito foi pago, mas havia sido constituído de má-fé, ou que uma garantia também fora constituída de má-fé, então aquele que recebeu algum valor em face desse crédito ou dessa garantia terá que restituir esse valor ao ativo, né, à massa falida, e essa restituição se dá em dobro, se repete-se esse indébito em dobro. E por fim, se houver sobras, né, pagou todo mundo, e por incrível que pareça, numa raríssima probabilidade, mas pagou-se todos os credores e houve sobras de ativo. O que acontece? Essas sobras, então, devem ser entregues de volta ao falido. Então, o falido recebe de volta aquilo que eventualmente tenha sobrado. É muito raro, muito pouco provável, né? Eu, particularmente, nos casos de falência que eu trabalhei até hoje como promotor de justiça,
eu nunca vi haver qualquer sobra. Aliás, eu vi muito poucas vezes, né, os pagamentos ultrapassarem a categoria a classe do privilégio especial. Tá? No mais das vezes, na terceira ou quarta classe já se esgota o dinheiro e quem está mais para o fim da fila acaba de fato não recebendo. Agora, né, milagres às vezes acontecem, imaginemos que possa ter sobrado alguma coisa depois de tudo pago, essa sobra então tem que ser devolvida, entregue à pessoa do falido. É isso, meus caros, então, sobre a formação do quadro geral de credores e também sobre o pagamento dos credores, certo? No próximo vídeo, nós vamos tratar do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido. Até lá e um abraço a todos.